Continuando a análise do Código Civil, agora passamos a analisar o artigo 13 do Código Civil. Primeiramente, vamos fazer a leitura do artigo e, em seguida, expressar os comentários sobre cada tópico, sobre cada tema desse artigo. Artigo 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Então, tratamos aqui do artigo 13, que fala justamente sobre a questão do corpo vivo, né? E também sobre a questão do corpo morto. Então, dois aspectos que tem que ser analisado. Então, a proteção ao corpo, salvo por exigência médica. O que quer dizer isso? Salvo se o médico não exigir, né? Salvo se o médico exigir, né? É proibido, é defeso, ou seja, é proibido o ato de disposição do próprio corpo, ou seja, você não pode dispor do seu próprio corpo, você não pode deixar que seu corpo seja modificado. Quando importar diminuição permanente da integridade física, ou seja, você não pode dispor do seu corpo, eu vou deixar à disposição com que você corte o meu braço, eu vou deixar à disposição com que você corte a minha perna. Por exemplo, se for fazer algum programa televisivo onde você se dispõe a arriscar a perca, né, de um membro permanentemente, ou, por exemplo, perder a visão, etc. Então, não é permitido que você disponha do seu corpo. Ou também contrariar os bons costumes, né? Se é algo contrariar os bons costumes, você também não poderá dispor do seu próprio corpo. Isso é uma garantia que a lei dá à própria proteção à dignidade da pessoa e também para que resguarde eventualmente que as próprias pessoas cometam abusos em relação a si próprias, né? Então, o que o artigo 13 protege em relação ao caput é justamente a integridade do corpo vivo. Mas o corpo vivo, ele compõe aí basicamente uma parte dos três tipos e elementos que compõem basicamente a integridade do ser humano, que é constituída basicamente do próprio corpo vivo, a moral e a psique, né, a questão psíquica. Então, para que haja um ser humano íntegro, ele tem que ter um corpo vivo, ele tem que ter a moral intacta e o seu psicológico intacto, nessas três modalidades que a lei protege. O corpo vivo, basicamente, ele, em termos jurídicos, ele é dividido em imagem natural e a base fisiológica, né? Então, a imagem natural envolve a forma do seu membro. Ele tem que estar conforme o que é considerado como sendo natural, né? Por exemplo, a forma da sua mão, ela tem que conter ali os 5 dedos, né? E tudo mais. Caso haja alguma deformação, a perca de um dedo ou sua mão esteja deformada dentro desse formato considerado padrão como algo natural do corpo, então haverá, portanto, um dano estético se ocorrer violação a essa forma, a essa estética, a imagem que tem que ser considerada como natural, ela passa a ser danificada, então gera o dano estético. É diferente do dano moral, né? O dano moral também é uma forma de ataque à integridade humana, porém ela atua no campo moral, né? Tanto o dano estético quanto o dano moral, eles são ataques basicamente a bens imateriais, né? Uma agressão à imagem, tanto estética, corporal, né? Física, quanto a moral, que seria considerada a imagem aí perante a si mesmo e também a sociedade. Enquanto que existe também essa questão do dano estético, existe também a questão do dano em relação a funcionamento, a base fisiológica, né? Então, o dano é basicamente contra o seu correto funcionamento do órgão. Então, esses dois tipos de dano, o dano físico e o dano estético, né? Que são os dois tipos de danos que podem ser feitos e realizados em relação ao corpo.
né? Então, o artigo 13 visa proteger isso, né? Que ninguém pode alterar o seu corpo, salvo se for uma exigência médica. Se um médico pedir e solicitar que seja alterado, por exemplo, você acabou de sofrer um grave ferimento, e está com a perna debilitada, e para que você sobreviva é necessário que aquela perna seja amputada. Então, portanto, aí seria uma exigência médica para salvar a sua vida, vai ser necessário a amputação da perna. Então, isso seria uma exceção ao artigo 13, então, por exigência médica. Então, a permanente, a proteção, basicamente, a integridade física e também a integridade estética, do próprio corpo, basicamente. Importante dizer que entra dentro do aspecto da indisponibilidade dos direitos da personalidade, ou seja, esse é um direito indisponível, você não pode dispor dele, né? Você não pode vender a sua integridade, você não pode é, basicamente barganhar, alienar essa integridade. Por isso, justamente, que os terceiros eles não podem intervir justamente no corpo do ser humano. Existem exceções a essa regra do artigo 13, né, que são basicamente a questão das cirurgias que os transexuais realizam, né, visando aí alterar, amputar os seus órgãos sexuais para se adequarem àquilo que eles pretendem em relação à orientação sexual. E existe também a questão dos esportes de luta corporal, de luta física, em que, embora o indivíduo ele participe de uma luta corporal e ele disponha a possibilidade de perca da sua integridade física, né? Por exemplo, um lutador de boxe pode sofrer um golpe e perder a sua visão permanentemente, né? Mas é considerado aí pela sociedade como exceção a essa regra aí do artigo 13, né? Então, basicamente essas são exceções. Anteriormente, uma época um pouco mais fechada, os bons costumes seriam contrariados em ambas as situações, né? Tanto dos esportes quanto dos transexuais. Porém, com a flexibilização relacionada às ideias em relação aos transexuais e à luta de esportes, é considerado justamente como exceções. Temos então o parágrafo único. Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Então, o ato previsto nesse artigo, ou seja, o ato de dispor do próprio corpo, ou seja, modificar o corpo, será admitido para fins de transplante. Então, você pode alterar o seu corpo se for para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Então, existe uma lei especial só para tratar sobre doações de órgãos e tecidos, fins de transplantes. É a Lei 9.434 de 97, que trata sobre a lei de doações de transplantes. Quando se trata de uma doação em vida, é, existe o direito de escolha daquela pessoa que vai receber, do receptor, né? E, portanto, aí terá essa escolha de colocar. Agora, em se tratando de post-mortem, né, já que a pessoa faleceu, não haverá esse tipo de escolha. Deve obedecer, portanto, uma ordem de receptores inscritos com compatibilidade para receber aqueles órgãos. Então, a lei ela é bem específica, a Lei 9.434, que trata sobre as doações de órgãos aí. Então, esse é o artigo 13. Temos também alguns enunciados que são importantes. O enunciado 532 da Jornada de Direito Civil, ele diz o seguinte: o artigo 13 é permitida a disposição gratuita do próprio corpo com objetivos exclusivamente científicos, nos termos do artigo 11 e 13 do Código Civil. Então, permitida a disposição do próprio corpo com objetivo exclusivamente científico, né? Para você, por exemplo, participar aí de experiências científicas, seria, segundo esse enunciado da Jornada de Direito Civil, permitido, né? Ou seja, por exemplo, ser cobaia aí de remédios, ou atendimentos específicos que poderiam beneficiar a ciência. Temos também o enunciado 6º dessa Jornada de Direito Civil, que diz, quanto ao artigo 13, que a expressão exigência médica contida no artigo 13
refere-se tanto ao bem-estar físico quanto ao bem-estar psíquico do disponente. Então, é um termo um pouco amplo, esse termo justamente aqui de exigência médica, né? E implica dizer o bem-estar físico quanto o bem-estar psíquico, né? Além disso, temos também o enunciado 276, que diz que o artigo 13 do Código Civil, ao permitir a disposição do próprio corpo por exigência médica, autoriza as cirurgias de transgenitalização em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina e a consequente alteração do prenome e do sexo no registro civil. Então, dizendo aqui que os transexuais podem alterar o seu sexo e também alterar o seu próprio nome, seu próprio prenome, né, e também o sexo no seu registro civil. Então, altera tanto o aspecto físico com essa cirurgia e também os registros daquela pessoa, se identificando a partir de então como ela pretender, como agora homem ou mulher, de acordo com a sua cirurgia de transgenitalização. Temos também o enunciado 401 da Jornada de Direito Civil, que trata sobre o artigo 13 também. Não contraria os bons costumes a cessão gratuita de direitos de uso de material biológico para fins de pesquisa científica, desde que a manifestação de vontade tenha sido livre, esclarecida e puder ser revogada a qualquer tempo, conforme as normas éticas que regem a pesquisa científica e o respeito aos direitos humanos. Então, semelhante aí ao enunciado 532, né, que não contraria os bons costumes, a cessão gratuita de direitos de uso de material biológico. Né? No caso, se você fornecer seu DNA, fornecer a saliva, o excremento, né, ou alguma forma de material biológico para estudo científico, né, seria permitido, portanto. Então, esses são os enunciados. Então, essa é a nossa análise do artigo 13 do Código Civil. Se inscreva no canal, curta, compartilha. É isso. Muito obrigado pela atenção.